A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui com a oportunidade de estar ministrando a Oséia. Queremos agradecer por essa oportunidade. Queremos dizer que Deus é muito bom. Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Deus de amor, Deus poderoso, a Ti, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua proteção. Em dias difíceis nós temos contemplado e visto, Pai, o poder do Senhor. E obrigado, Senhor, por ter cuidado e por estar cuidando da nossa família, da nossa casa. Cuida de nós, Pai, e nos sustente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos estar ministrando um tema, vamos estar aí abordando este tema. Obedecendo à vontade do Pai. Então, ao obedecer à vontade do Pai, nós vamos entender o que é fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, nós precisamos reconhecer a paternidade dele. E temos dois personagens bíblicos, a qual nós iremos estar abordando sobre a vida deles, o qual fez a vontade do Pai, reconhecendo a paternidade, e fez a vontade do Pai, não reconhecendo a paternidade. Nós podemos dizer, o que é paternidade? É guiar, é ensinar, proteger, é exortar e amar. Então podemos ver a vontade do Pai sendo reconhecido como paternidade a vida de Abraão. E Abraão, então, era um homem que Deus o chamou. Mas antes do chamado de Abraão, vamos entender a sua origem, as suas raízes. A Bíblia fala que seu pai Terá já havia sobre ele uma promessa de conduzir a uma terra de Canaã. Então ele já tinha sobre ele essa promessa de conduzir, de estar nessa terra, dessa terra. Mas antes desse reconhecimento, porque o seu pai reconhecia Deus como poderoso, como longânimo, como benigno, tendo a benignidade e também paternidade. A gente podemos observar que isso desde o princípio, na vida do seu avô e na vida do seu bisavô. A Bíblia fala que, diante dos estudos, a aldeia em que foi fundada, os patriarcas bíblicos, fundado do monoteísmo dos hebreus, foi através do seu avô Naor e do seu bisavô Serugue. Então podemos observar que Abraão, ele cresceu diante de Deus, diante de toda a sua história, reconhecendo como Deus poderoso, Deus tremendo e um Deus paterno, porque ele via isso na sua geração. Então, quando Deus o chamou para sair da terra de Ur e para ir uma terra a qual o Senhor tinha já prometido e qual iria estabelecer-lhe grandes promessas, Abraão simplesmente pegou suas coisas e passou a caminhar. E na sua caminhada, Abraão, ele não questionou, ele não perguntou: Senhor, o Senhor está me levando para uma terra onde que eu não conheço? Simplesmente Abraão foi com sua família. Porque ele sabia quem é que estava chamando, quem é que estava direcionando o caminho à vida dele, era Deus, Pai paterno. Então, Abraão foi. E debaixo dessa vontade de Deus, Deus também permitiu uma vontade na vida dele e de Sara, de ter um filho, mesmo ela sendo estéril. E Deus o concedeu ali esta vontade. E quando esse filho cresceu, debaixo do ensinamento do pai, das instruções, das histórias, como foi a sua promessa de ter o filho, e toda essa raiz, Isaac, ele tinha entendimento, ele compreendia e ele sabia que existia um Deus grande na vida dele. Este Deus paterno do pai dele, e o pai Abraão tinha isso sobre a vida do seu pai e também do seu avô e do seu bisavô. Ao ponto que quando Deus o pediu, Isaac, como oferecimento ao holocausto ao Senhor, novamente Abraão,
ele fez a vontade do Pai. Abraão, ele foi, preparou todas as coisas para estar indo ao encontro desse oferecimento ao Senhor. Abraão não questionou, Abraão não murmurou. Eu acredito que Abraão só tinha uma coisa no seu coração. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus sabia o que estava fazendo. Mesmo que ele ia perder algo que era grande. Mas ele sabia que esse algo grande foi Deus que deu. E se Deus o deu, Deus teria também a oportunidade de estar com isso também. Ou seja, o que eu tenho pertence a Deus. Então o que eu tenho também é de Deus. E então, quando Abraão chegou a um determinado lugar, a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 22, 9, né? Isaac, ele ali perguntou, questionava, né? Ao pai, pai, nós estamos indo a um caminho para oferecer um holocausto ao Deus, mas eu não vejo o cordeiro, não estou vendo ali. E Deus, né? Abraão simplesmente ele falou com o seu filho que Deus proverá, que Deus, né, daria a providência. E no momento em que Isaac estava ali já pronto para ser ali oferecido, Isaac também fez a mesma coisa com o pai Abraão. Isaac não questionou, Isaac não murmurou, Isaac não fez ali as suas petições, não colocou argumentos, né? Isaac simplesmente sabia que o seu pai Abraão sabia o que estava fazendo. E o pai Abraão também fez e sabia que Deus estava pedindo para ele fazer. Então a confiança, a fé e a esperança havia um vínculo ali entre essa família grande de paternidade. E quando ali Isaac, no momento que o seu pai ia, né, degolar o seu filho, Deus trouxe a misericórdia. Deus então viu, não, vocês realmente filho amado. Então ali Deus deu a oportunidade de trazer um cordeiro e se colocasse no lugar de Isaac. E aí a gente podemos observar que olha a vontade de Deus sendo feita e reconhecendo como pai paterno. Isaac reconheceu o pai paterno, a paternidade de Abraão, e Abraão reconheceu a paternidade de Deus. E sabendo que Deus estaria no controle de todas as coisas. E por outro lado, nós temos outro personagem que é Jonas. Ele fez a vontade de Deus, mas não reconhecia a paternidade de Deus. A Bíblia fala que seu pai, Amitai, ele era profeta. Então, ele também foi sendo profeta. Ele cresceu, né, vendo, né, talvez ali seria um ofício ser profeta, ou então pelo ensinamento, né, da aldeia, né, de Zebelu, a qual que pertencia à tribo de Israel, e ele também passou a ser também profeta. E Jonas, em todo o tempo da sua história, Jonas só tem um único pedido: a morte. Ele pediu o tempo todo a morte. Portanto, quando Deus o chamou como profeta e falou, né, para ir à cidade de Nínive profetizar, para aquele povo consertar, para aquele povo mudar, simplesmente Jonas teve uma atitude: fugir. A Bíblia fala em Jonas, no capítulo 1, no versículo 3, fala: e ele fugiu da presença de Deus. O primeiro ponto foi esse: a gente reconhecer que realmente Jonas não tinha Deus como paterno, a paternidade de Deus. Porque o filho não foge do pai. Mesmo que o pai venha corrigir, mesmo que o pai venha dar uma correção, mesmo que o pai venha colocar de castigo, mas o filho não foge do pai. Porque o filho, ele reconhece a paternidade. Porque o filho, ele vai de encontro do pai, porque sabe que o pai vai guiar. O pai é que ensina, o pai é que protege e o pai que ama. E Jonas não conhecia este Deus de paternidade. Jonas simplesmente conhecia um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus longânimo, um Deus misericordioso. Mas não conhecia esse outro lado de Deus.
Então, quando Jonas, ele vai fugindo da presença de Deus, e aonde que ele pega um barco, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ali Deus teve que fazer um mover para ele reconhecer que ele estava errado. Ao ponto ali que o barco onde estava, né, todos aqueles homens, eles tiveram também que sofrer aquela situação em que Jonas estava trazendo sobre eles. O barco ali naquela tempestade ia se afundando, jogando as coisas fora. E a ponto ele falou assim, não, tudo isso está acontecendo por minha causa, porque estou fugindo. Então, olha só o que ele pede. E lança ao mar. Na verdade, quando ele pede para lançar ao mar, ele diz, né, consigo, né, podemos assim compreender pelo histórico de Jonas que ele queria morrer. Vai me jogar no mar? Oba, eu vou morrer. E assim, não vou precisar de ir lá. Não vou precisar de fazer isso aí. Mas só que ele não entendia e não estava ainda compreendendo o que era a vontade de Deus. Que era a vontade do Pai. Então Deus, então, providenciou um peixe grande, aonde que Jonas teve que ficar. Dentro desse peixe aí, uns 3 dias. E quando ele ficou ali dentro, ele reconhecia, ele passou a reconhecer, né? Assim, ó, eu vou morrer, realmente, pedia de novo a morte. Mas Jonas, lá no capítulo 2, no versículo 7, Jonas, ele lembrou dos seus momentos no templo. Outro ponto que nós podemos observar é que Jonas, ele era simplesmente religioso. Que ele lembrou dos cultos, ele lembrou da oração, ele lembrou daquilo que ele estava lá, ou seja, daquele ritual que ele fazia, né, de ir na igreja, de estar ali como profeta, simplesmente fazer aquela obrigação. E aonde que ele pediu a Deus a misericórdia. E como a misericórdia de Deus é grande, Deus o concedeu, porque Deus havia um propósito nessa situação. E aí logo Deus permitiu que aquele peixe, né, jogasse ele e lançasse ele ali na cidade de Nínive. E a Bíblia fala, em Jonas, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, que a cidade de Nínive era uma cidade muito linda, bonita, e ela, para percorrer a cidade toda, gastava 3 dias. Jonas foi um grande pregador, isso aí nós temos que nos reconhecer, que realmente ele conseguiu pregar na cidade, que gastava 3 dias, ele pregou em 1 dia. Ele fez mesmo, né? A vontade de Deus. Ele pregou em 1 dia para aquele povo. Mas ele pregava de forma autoritária. Ele pregava de forma de que Deus, se não convertesse, que Deus ia destruir, que Deus ia acabar. Ele pregava de forma, assim, de punição, de um Deus de punição, de um Deus que estava ali cobrando aquele povo. Logo, né, o povo, diante de tudo isso, tiveram o quê? Medo, né? E fizeram, então, um propósito. E Jonas foi o único pregador que conseguiu pregar que até mesmo, né, os animais entraram debaixo ali do propósito de Deus, né, sendo também um dos profetas, né, que puderam, né, fazer isso. Aí a Bíblia então nos diz, olha só, no capítulo 4, lá no finalzinho, no versículo 11, fala isso. Deus, aqueles homens, aquelas pessoas, foram no total de 120.000 pessoas que Jonas, ele pregou e se converteu o seu coração. E inclusive até os animais, né? Porque o rei então decretou que até os animais também entrassem em jejum diante dessa situação, porque eles não queriam vivenciar esse poder de Deus, né, de destruição. E ao percorrer da história de tudo isso que foi acontecendo com a cidade de Nínive, Jonas, depois de ter feito isso, pregado, falado, Jonas, ele se irou. Jonas, simplesmente, ele decepcionou. Ele disse, né, por que ele fugia da presença de Deus lá no início do capítulo?
porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia, que Deus não ia destruir, que Deus ia, né, ter a bondade sobre aquela cidade. Então ele desejava sempre o quê? Ah, por que eu fiz tudo isso? Era melhor eu morrer. Ou seja, ele achava assim que se Deus é Deus, que era tudo isso, não precisava dele. Ele não conhecia esse Deus de servir o Senhor pelo prazer de reconhecer ele Deus como Deus paterno. Mas ele se viu o Senhor como simplesmente eu sou profeta, que eu tenho que fazer a minha obrigação. Eu tenho que fazer aquilo que eu sou obrigada a fazer. E ele desejava a morte. Lá no capítulo 4, no versículo 1 e 2, que fala, né, sobre isso, que Jonas, ele simplesmente saiu da cidade, subiu ao alto e ficou lá observando a cidade ser destruída. Jonas não parou para meditar e olhar aquela situação e agradecer a Deus e dizer assim, meu Deus, como esse Deus é Deus de amor. Ele não destruiu essa cidade, esse povo converteu, até os animais se renderam aos pés do Senhor. Jonas não olhava com esse olhar de amor. Ele simplesmente esperava assim, vou ficar aqui, vou ver a cidade ainda ser destruída. E ali, ao seu descanso, né, ele construiu ali uma proteção sobre ele, né? Colocou uns paus e se protegeu do sol, até esperar essa situação de que a cidade seria destruída. O que nós podemos observar aí, o terceiro ponto? Que Jonas, ele teve uma atitude de se proteger a si próprio. As pessoas que têm a dificuldade de reconhecer Deus com paternidade, acontece isso. Ele procura a si mesmo se proteger, se defender. Ele procura sempre, talvez não vamos colocar isso como ordem, mas como observação. Murmura o tempo todo, reclama, sempre coloca como vítima, sempre está olhando que tudo que faz está dando errado, tudo que começa não termina. Ou seja, é uma pessoa que tem uma grande dificuldade na sua caminhada. Por quê? Pelo fato de não reconhecer Deus paterno. Mas também você pode estar questionando e perguntando, mas talvez ele não tinha isso na linhagem dele. Mas Deus, aqueles que têm a oportunidade de reconhecer Deus paterno desde a sua linhagem, ótimo. Mas tem muito que tem a linhagem e depois não procede essa oportunidade de reconhecer Deus paterno. E outros que não têm essa linhagem, ele entra no alinhamento com Deus e passa a reconhecer esse Deus paterno. Então é isso aí que Deus quer falar neste momento. Mesmo que talvez você não tenha berços de ensinamento sobre a paternidade de Deus, mas você tem a oportunidade de reconhecer, de se alinhar e reconhecer essa paternidade de Deus hoje na sua vida. É isso que Deus está falando ao seu coração. É isso que Deus quer neste momento, que você possa entender e ver o entendimento de Deus sobre essa paternidade. Porque Jonas, ele ali, naquela atitude de construir sua proteção, dá para compreender essa visão. E ali, quando ele está ali, Deus então permite que uma ramada, né? Uma rama venha sobre aquele local de proteção que ele fez, né? Tipo uma tenda, sobre ele, para proteger-se do sol. E ali, quando esse ramo cresce, faz uma proteção sobre ele, a Bíblia fala que Jonas alegrou tanto, ele ficou tão alegre, ficou tão satisfeito. Ele ficou mais alegre. A alegria dele estava simplesmente numa planta. Mas a alegria dele não estava em ver uma cidade que não foi destruída. Mas Deus trouxe sobre ele, mostrando sobre ele, falou assim, Jonas, assim como você tem essa alegria de reconhecer essa planta, ou seja, você tem alegria simplesmente na sua bênção, você não quer ter alegria no dono da bênção.
Ele simplesmente se alegrou pelaquela bênção. Porque quando Deus fez ali com que um bichinho viesse, mordesse aquela planta e a murchasse e até mesmo morresse, ele, quando o sol bateu sobre ele, ele levantou indignado, ele ficou furioso, ele entrou em ira profunda, ao ponto, novamente, de pedir a morte. E Deus estava mostrando para assim, Jonas, você se alegrou tanto com essa bênção, por que eu não posso me alegrar tanto com a bênção do povo de Nínive, que eles se converteram, que eles se renderam aos meus pés? E Jonas sempre pedia a morte, a morte. E aí nós podemos então observar que Jonas, jamais ele teve compaixão. Jonas, ele não tinha esse entendimento de pai paterno. E a Bíblia fala, né, ao estudar, na Bíblia não fala uma parte onde, como foi a morte realmente de Jonas. Não relata. Pelo tanto dele pedir a morte, a Bíblia não relata qual foi a sua morte, como foi a sua morte. E aí nós podemos, então, perceber que Jonas, ele fez a vontade de Deus? Fez. Ele foi na cidade, ele pregou para a cidade e a cidade se converteu. Mesmo que lá mais na frente, né, em outros livros, Deus vai trazer ali que realmente a cidade foi destruída. Mas naquele momento, a cidade não foi destruída. Então Jonas fez a vontade de Deus. Mas Jonas não reconhecia a paternidade de Deus. Jonas não conseguiu entrar nesse alinhamento, nesse entendimento. Porém, a vida de Abraão foi totalmente diferente. Porque quando ali a vida de Abraão com a vida de Isaac, sobre aquele holocausto, de tudo ali que estava acontecendo, Deus, ele fez uma grande obra na vida ali de Abraão. Lá no capítulo 22, no versículo 16, ele, ao não negar o seu único filho, Deus trouxe uma grande promessa sobre a vida de Abraão. A promessa dele é de ser pai de uma grande nação. Hoje, eu e você reconhecemos a paternidade de Deus através do pai Abraão. Que o pai Abraão reconhece Deus, que reconhece Deus como pai paterno na vida do seu pai, na vida dos seus avós e a Deus. Então, se hoje nós temos este Deus paterno, nós temos a oportunidade de nos alinhar, de entender este amor de Deus, de saber que é guiado, de que é ensinado, de que é protegido, de que é exortado, de que é amado, foi através de Abraão. Então, hoje nós vivemos essa grande promessa. E você está debaixo dessa promessa. Você que talvez depois de todas essas palavras, depois de tudo aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para estar ministrando, ainda não houve entendimento e a compreensão, eu peço a você, peça oração, faça oração, procura um alinhamento, a se alinhar a este Deus paterno. Passa a ter uma outra visão de quem é Deus sobre a sua vida, de que Deus é um Deus paterno. E fazer a vontade de Deus, conhecendo como Deus paterno, grandes promessas nós iremos receber. E uma das promessas é a salvação eterna. Então, que você possa compreender e entender. Se você ainda não tem esse entendimento, peça ao Senhor, porque Ele é sábio e misericordioso para poder te dar a oportunidade. Vamos então orar e vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te dizer e nós queremos te agradecer e reconhecemos que o Senhor é um Deus, Pai eterno, paterno sobre as nossas vidas. Nós podemos hoje te chamar, papai, papai. Muito obrigado, papai, porque o Senhor é aquele que nos conduz, aquele que nos faz sobre nós, Pai eterno, a tua vontade e a tua promessa. Obrigado, Senhor, e que possamos, Senhor Jesus, sempre nos alinhar para nós entendermos, Senhor Jesus, o teu caminho, a tua direção. Aquelas pessoas que ainda não conseguem ter essa visão, o Senhor vai trazer sobre eles, Pai eterno, para eles saber que Deus, Ele sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo zeloso, mas acima de tudo é um Pai paterno.
E este Pai que deu seu único filho para nos salvar é aquele reconhecimento de que Deus é paterno. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E obrigado pela oportunidade.